Olá, pessoal. Vamos continuar aqui agora com o estudo de métodos em classes dentro da linguagem de programação C#. Então, uma das coisas que nós temos de mais importante quando nós lemos esse arquivo lá da biblioteca TSPlib é a parte das coordenadas de cada um dos nós. Então, vou até pegar aqui e fazer aquela leitura do arquivo tsp_a280.txt novamente com vocês, para nós verificarmos aqui algumas coisinhas. Então, o que nós temos lá nesse objeto problema? Além dessas propriedades, que tem aquelas informações iniciais do arquivo, nós temos aqui os nós e temos as coordenadas de cada um desses nós. Legal. Uma vez que nós temos essas coordenadas de cada um desses nós vamos tentar agora calcular qual que é a distância entre esses pontos. E para isso, nós utilizaremos a criação aqui de um novo método, fazendo a criação do cálculo da distância euclidiana entre dois pontos. Então, o que nós vamos ter aqui? Primeiro, vou só para uma limpeza de código, isso que nós tínhamos deixado comentado aqui, que aparecia lá como arquivo tsp_a280.txt, vou apagar aqui esses comentários para deixar o nosso código um pouco mais limpo. Então, nós vamos ter aqui, além desse método ler arquivos, nós vamos ter um método que eu vou chamar de calcular distância euclidiana dois pontos. O que esse método aqui faz? Ele vai receber as coordenadas x e y de dois pontos e vai retornar qual que é a distância euclidiana entre esses dois pontos. Então, agora, esse método tem um retorno. Ele vai retornar qual que é esse valor da distância. E nós vamos ter que dizer qual que é o tipo desse retorno. Então, aqui, eu vou colocar que esse retorno é do tipo double. E nós temos que o nome do método é calcular distância euclidiana dois pontos. E o que esse método aqui ele recebe? Ele vai receber um valor que é do tipo double, que eu vou chamar de x1, que é a coordenada x do ponto 1, vai receber um valor x2, também aqui do tipo double, vai receber um valor também do tipo double, que é o y. Vamos deixar um pouquinho melhor esse nome aqui. Vamos colocar x1 e y1, que no primeiro nós passamos as coordenadas, x e y no primeiro ponto. Daí depois passamos as coordenadas x e y no segundo ponto. Então, isso daqui é o padrão que nós passaremos nesse método. Essa parte daqui de qual que é a sequência de parâmetros passados, assim como o tipo de cada um deles, é o que é chamado de assinatura do método. Então, nós temos essa assinatura aqui que estamos construindo o código para ela. Então, o que nós vamos precisar aqui para fazer o cálculo da distância entre dois pontos? Primeira coisa, esse sublinhado que aparece é porque nós não estamos com um retorno ainda nesse método. Então, isso daqui, se nós colocássemos lá, por exemplo, return 0, ele sairia esse erro, porque agora tem aqui já um retorno para esse método. E como existe aqui que o retorno é do tipo double, todos os caminhos possíveis vão ter que levar a um determinado retorno. Como que nós calculamos a distância entre dois pontos? A maneira básica que nós podemos pensar, essa distância euclidiana entre dois pontos, é fazer o seguinte. Posso declarar aqui uma variável chamada ΔX, que calcula a diferença entre x2 e x1. Da mesma forma, um ΔY, que calcula a distância entre y2 e y1. E daí a distância euclidiana entre esses dois pontos, vou chamar aqui double distância euclidiana entre esses dois pontos, ela é dada por, terá aqui uma raiz, já mostro como que nós fazemos a função da raiz,
Mas se nós fizermos aqui ΔX vezes ΔX mais ΔY vezes ΔY, se nós tirarmos a raiz desse número daqui, nós teremos qual que é a distância euclidiana entre esses pontos x e y. Nós fazemos a diferença das coordenadas x, as diferenças da coordenada y, elevamos ao quadrado cada uma dessas diferenças, somamos e tiramos a raiz desse valor. E para fazer a raiz quadrada, tem uma função lá na classe Math chamada SQRT. Então tem esse método math.sqrt, que o que ele faz? Ele calcula, ele retorna qual que é a raiz quadrada de um determinado número double. Então, isso daqui será um número lá do tipo double e terá aqui o retorno da raiz quadrada desse número. E daí o que nós precisamos fazer aqui é dar um return de distância euclidiana. Fazendo dessa forma, nós temos um método que recebe as coordenadas x e y dos dois pontos e calcula a distância euclidiana entre eles. Observe aqui o seguinte, que nós colocamos que essas coordenadas são do tipo double, porque nós podemos ter valores fracionados para elas. Quando nós criamos a nossa classe aqui, nós colocamos que as coordenadas x e y eram valores inteiros. Para aquele exemplo lá específico do TSP A280, eram valores inteiros. Mas se tivéssemos aqui casas decimais nesses valores de coordenadas x e y, não seria aqui mais inteiro. Então, o que nós podemos adaptar aqui, para deixar de forma mais genérica, é colocar double coordenada x e aqui double coordenada y. Isso leva a algumas alterações, algumas necessidades de alterações, talvez, ao longo aqui do nosso código. Se nós pegamos aqui e temos esse int.parse, ele não deu erro, ele continua aqui funcionando sem o erro de sintaxe. Mas observe o seguinte, o int ele é um caso particular do double. Então, será convertido esse valor aqui para inteiro, né, o valor que está aqui em atual na posição 1, e esse valor aqui que é do tipo inteiro será colocado na variável que é do tipo double. Então, se aqui fosse 352.3, ia ficar na coordenada x só o 352. Só que da mesma forma que existe o int.parse, existe o double.parse. Então, nós vamos adaptar isso para colocar como double.parse. Isso daqui está lá dentro daquela parte do btn ler underline click. Eu vou retirar esse código daqui para fazer só no que nos interessa, porque agora nós já temos o método da leitura lá dentro da classe problema tsplib. E aqui, nesse problema tsplib, é o que nós vamos mudar para double.parse e aqui também double.parse. Aí aquele valor é convertido em tipo double e armazenado aqui na coordenada x e coordenada y. Então, temos aqui um método que calcula a distância euclidiana entre dois pontos. Se nós temos esse caso de exemplo, que estão 280 pontos, nós vamos precisar calcular essa distância para cada um desses pares de pontos. Então, nós podemos criar um outro método que faz o seguinte, não é simplesmente o cálculo da distância euclidiana entre dois pontos, mas que ele faça o cálculo da distância euclidiana entre todos os pares de pontos. E isso será o assunto do nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.